Abra sua Bíblia no livro de Jonas, profeta. Jonas, capítulo 1. Jonas, capítulo 1, a partir do versículo 1. Quero louvar a Deus pela vida de cada um que veio. Quero louvar a Deus pela vida de você que nos assiste através do canal Ebenezer Oficial. Que esta palavra possa atingir, ser fixada nos vossos corações e que ela possa surtir um grande efeito, um efeito positivo na vida de cada um que se dispor a ouvir a palavra de Deus. Quem encontrou diz glória a Deus. Diz assim a palavra, Jonas 1, a partir do primeiro versículo. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, e diante da face do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Então temeram os marinheiros, e clamava cada um ao seu Deus, e lançavam no mar as fazendas que estavam no navio para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão e se deitou, e dormia um profundo sono. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe: que tens, dormente? Levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim Deus se lembre de nós para que não pereçamos. E dizia cada um ao seu companheiro: vinde e lancemos sortes para que saibamos porque causa nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: declara-nos tu agora por que razão nos sobreveio este mal, que ocupação é a tua, e de onde vens, qual é a tua terra, e de que povo és tu? E ele lhes disse: eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. E então os homens se encheram de grande temor e lhe disseram: por que fizeste tu isto? Pois sabiam os homens que fugia de diante do Senhor, porque ele lhe tinha declarado. E disseram-lhe: que te faremos nós para que o mar se acalme? Porque o mar se elevava e engrossava cada vez mais. E ele lhes disse: levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia embravecendo cada vez mais contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, nós te rogamos, não pereçamos por causa da vida deste homem, e não ponha sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens ao Senhor com grande temor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos. Deparou, pois, o Senhor um grande peixe, para que tragasse a Jonas. E este, Jonas, teve 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Amém. Pode sentar adorando ao Senhor. Louvo a Deus por esta palavra que é poderosa, e vem para nos exortar, nos advertir, vem para edificar as nossas vidas e nos fortalecer nesta noite. A ordem de Deus era para Jonas se dispor e ir até a cidade de Nínive, clamar contra aquela cidade.
uma cidade que vivia da maneira que queria, uma cidade que estava vivendo conforme os seus próprios desejos, as suas próprias vontades, e Deus, sabendo de tudo isso, entendeu que havia uma grande necessidade de enviar um mensageiro para falar a verdade dura para aquela cidade, para que dessa forma pudesse haver arrependimento, para que dessa forma pudesse haver conversão, mudança, conserto naquele lugar, porque aquela cidade era uma cidade que já estava praticamente perdida por causa das práticas daquelas pessoas. E o nosso Deus é um Deus perfeito, enxergando tudo, e pela sua imensa misericórdia Ele envia Jonas para aquele lugar. Mas diz a palavra poderosa do Senhor que Jonas desobedeceu e se dispôs, se levantou, mas para ir numa direção contrária. Diz a Bíblia Sagrada que ele se dispôs para ir até a cidade de Tars, desobedecendo a ordem do Senhor, seguindo o seu próprio caminho, seguindo o seu próprio rumo. E nós também somos como Jonas, nós também temos livre arbítrio. Muitas vezes o Senhor nos envia para fazer algo, para uma missão maravilhosa, para uma obra abençoada, mas quando nós notamos que esta obra não é uma obra fácil, como era esta missão de Jonas, nós também muitas vezes nos acovardamos, nós também muitas vezes nos escondemos, nós também muitas vezes tomamos um rumo diferente, como Jonas fez aqui nesta palavra que nós falamos dela nesta noite. E é interessante que, como Jonas, muitas vezes nós queremos seguir os nossos próprios caminhos, porque os nossos caminhos, as nossas escolhas, elas são bem mais fáceis. Muitas vezes nós queremos fazer só aquilo que nós já sabemos que podemos fazer, aquilo que é novidade para nós, aquilo que nós achamos que não vamos conseguir por algum motivo, mesmo sendo Deus que está nos enviando, mesmo sendo Deus que está nos mandando. Em alguns momentos nós não entendemos que se é Deus que manda, Ele cuida, Ele zela, Ele nos acompanha naquela viagem, naquela missão. E quando Deus manda, zela, cuida e nos acompanha, anda conosco, não tem como dar errado. E nós precisamos ter esta mensagem dentro dos nossos corações, porque Deus tem nos mandado, Deus tem falado conosco: vá, faça isso, faça aquilo. E quantas vezes nós temos desobedecido e tomado o rumo errado, mas as consequências são ruins, as consequências são dolorosas, como foi na vida de Jonas, e que nós possamos entender para obedecer. E o interessante que, como foi com Jonas na nossa vida, eu creio que muitos aqui, você que nos assiste pela internet, já passou por situações assim também, de Deus te mandar fazer algo, você temar, você desobedecer, ir no seu próprio rumo, no seu próprio caminho, e no começo tudo dá muito certinho, nada dá errado, você entende que é até mesmo Deus que está naquele negócio. Quantas vezes eu já passei por isso, quantas vezes você já passou por isso, mas através de desobediência nada pode dar certo, em algum momento vai dar errado. Essa trajetória não pode terminar bem se não for na direção de Deus. Então Jonas se dispõe para fugir da presença do Senhor. Tem jeito de fugir da presença do Senhor? Não tem. Entenda, igreja do Senhor, não tente algo que é impossível de você conseguir. Se Deus mandar, faça o que Deus mandar. Não tente fugir da presença de Deus, porque você não vai conseguir. Não tem como fugir da presença de Deus. Quando você foge da presença de Deus e toma o rumo que você quer, o rumo que você acha que é o melhor, em algum momento as coisas vão dar errada. No início vai dar tudo certinho, como foi com Jonas. Eu creio que Jonas, de acordo com a leitura que nós fizemos, ele teve até uma certa facilidade, porque se nós fizermos uma comparação nos dias de hoje,
É muito difícil você sair da sua casa, chegar numa rodoviária, conseguir uma passagem de ônibus, chegar num lugar, no aeroporto e conseguir uma passagem de avião naquele momento. E tudo estava dando muito certinho para Jonas. Ele chegou, tinha passagem para ele, tinha lugar no navio, parecia que era tudo preparado pelo Senhor. Essa é a diferença. Nós precisamos ser sensíveis à palavra de Deus, nós precisamos ser sensíveis à voz do Espírito Santo de Deus, porque em alguns momentos é o Espírito Santo que prepara, é bem verdade, em alguns momentos é tudo preparado por Deus, mas o inimigo prepara muitas coisas também, e ele só prepara para causar a sua derrota, e onde tem desobediência é impossível das coisas dar certo. Muitas vezes nós enganamos a nós mesmos, achando que Deus é quem está preparando tudo para nós. Mas entenda uma coisa, onde há desobediência, Deus não prepara nada. Onde há desobediência, tem tribulação. Onde há desobediência, tem escuridão. Onde há desobediência, tem derrota. Onde há desobediência, você vai parar nas profundezas, como aconteceu com Jonas. É assim que funciona, tem ruína, tem derrota. Onde tem desobediência, em algum momento, a angústia vai chegar dentro do teu peito, a aflição vai te maltratar. O negócio é obedecer à ordem do Senhor. Talvez você entenda que não dá conta, mas entenda, você pode. Quem te chama é perfeito, quem te chama não erra, a palavra de Deus é infalível, se Ele está mandando você ir é porque Ele sabe que vai dar certo. Onde tem desobediência, igreja do Senhor, o mal vai prevalecer, para que não haja derrota, para que não haja ruína, para que a tempestade passe. É importante que você entenda uma coisa: o mal, o peso, o que está errado, tem que ser lançado fora. Foi o que aconteceu nessa história extraordinária de Jonas. Lança o mal por terra, lança o mal fora, que a tempestade vai parar. Quando nós desobedecemos, quando nós deixamos de ouvir a voz de Deus, a voz do Senhor, através da palavra, através de uma visão, através de um sonho, de um profeta, quando nós procedemos desta maneira e deixamos de ouvir a voz do Senhor, fazendo a nossa própria vontade, andando nos nossos próprios caminhos, na nossa própria direção, a derrota é certa, a derrota é garantida, vai ter sofrimento. E nós precisamos ter esta palavra dentro de nós. Quando nós desobedecemos, nós corremos perigo. Jonas foi parar no ventre do grande peixe. Muitos falam a baleia para que fique mais fácil de entender, mas a Bíblia diz grande peixe. E ele teve momentos de dor, de sofrimento, de angústia, de aflição, escuridão. Jonas passou por sofrimento. E com nós não é diferente. Talvez você está no caminho errado, na direção errada, uma direção que não é a que Deus te deu. É tempo de mudar, é tempo de retornar, é tempo de se voltar para a palavra. Ainda dá tempo de ouvir a voz de Deus. Voltar para a raiz, voltar para os princípios, voltar para Jesus. Porque dessa forma você será mais que vencedor. Não é brincadeira passar 3 dias e 3 noites passeando de baleia por aí. Não é todo mundo que aguenta um passeio desse, não. Eu tenho certeza que eu não aguento, é por isso que eu tenho me esforçado para obedecer. Sou falho, pecador, peco todos os dias, mas o esforço para obedecer tem que ter. E eu creio que com os irmãos não é diferente. A Bíblia diz que Jonas orou do ventre do grande peixe.
A Bíblia diz que Jonas clamou do ventre daquele peixe. Na sua angústia, Jonas orou ao Senhor. Não tinha outro jeito, não tinha outra saída. Ele gritou por misericórdia, ele pediu ao Senhor por misericórdia do ventre da baleia. E o interessante é que quando nós gritamos, clamamos, Deus nos ouve. E Deus ouviu o clamor de Jonas. Sabe o que Deus está dizendo com esse trechinho da palavra? Não importa onde você está, o importante é clamar ao Senhor. Não importa a situação que você está. Você pode estar desgastado, você pode estar caído, mas clame ao Senhor, porque o Senhor te ouve. Você pode até estar no lamaçal do pecado, clame ao Senhor, que Ele vai mudar a história, Ele vai mudar esse negócio. Nós passamos por momentos difíceis. Quem de nós não passa por angústia? Quem de nós não passa por aflição? E nós temos que nos lembrar do Senhor. Muitas vezes, nós sentimos medo, nós sentimos dor. E uma coisa nós temos que entender, nós temos que reconhecer, nós temos que confessar que somos dependentes do Senhor. Nós precisamos confessar a nossa dependência de Deus, a nossa pequenez diante do Senhor. Nós temos que entender que mesmo falhos, mesmo sendo pecadores, a misericórdia do Senhor nos alcança, independente da situação. É dessa forma, igreja do Senhor, para experimentar a misericórdia de Deus, é preciso clamar, é preciso se voltar para o Senhor, para experimentar essa misericórdia, como Jonas experimentou de forma extraordinária. Nós temos que nos voltar para Deus. Depois de uma desobediência, às vezes você acha que não tem dignidade para pedir, para clamar. A Bíblia está te mostrando o contrário. Independente da situação, para clamar ao Senhor você tem dignidade, porque Ele vai te abençoar, Ele vai solucionar a situação. Nós temos a cada dia que levantar a nossa voz em gratidão, com gratidão a Deus, por cada feito, por cada livramento. Nós não somos merecedores, porque somos desobedientes, como Jonas, ou até mais desobedientes. Eu não sei qual o grau de desobediência de cada um. Eu sei do meu, porque quando eu desobedeço, Deus já me mostra, e não demora a mostrar, para que haja conserto, para que haja mudança de rumo, de direção. Jonas passou por esse processo e hoje, nos dias de hoje, nós passamos por esse processo também. É um processo que é uma escola para nós, porque nós desobedecemos e a partir do momento que nós desobedecemos, nós não vamos para o rumo que Deus está mandando nós ir. Conforme nós falamos aqui no início, quando Ele nos manda para um rumo, é porque Ele vai conosco. Quando nós decidimos ir para outro rumo, nós estamos decidindo ir sozinho, e sozinhos nós não podemos conseguir, e Deus está nos mostrando isso nessa palavra. Esta palavra é uma escola para nós, esta palavra é um ensino para nós, esta palavra é uma palavra de correção, é uma palavra de exortação, mas é uma palavra que traz conserto, é uma palavra que traz mudança, é uma palavra que traz fortalecimento, é uma palavra que mostra para aquele que acha que não pode pregar uma palavra, seja ela dura, seja uma palavra mais tranquila, mas Deus está te mostrando que se é Ele que está mandando falar, você pode pregar, você tem condições. Eu não sei onde você tem pregado, eu não sei qual a oportunidade que você tem recebido, seja com o microfone na mão, seja para um canal, para uma igreja com muitas pessoas, seja dentro de um ônibus, seja no seu lar, no meio da rua, mas prega a palavra da verdade, que ela tem o efeito de salvação, igreja do Senhor. Quando nós obedecemos, quando nós fazemos conforme Deus nos manda, nós somos salvos, como Jonas foi salvo naquela situação.
Porque a salvação, ela pertence ao Senhor. Talvez os que estão à sua volta, por causa do seu pecado, por causa das suas atitudes, do seu comportamento, do seu mau testemunho, estão dizendo que não tem mais jeito. Mas quem manda nesse negócio é o Senhor. E Ele está dizendo para você nessa noite, tem jeito sim. Não importa o que aconteceu, se você verdadeiramente quiser mudança, quiser melhorar, tem jeito sim, porque é Deus quem está no comando e no controle de todas as coisas. O interessante é uma coisa que nós temos que aprender e pedir a Deus para nos dar força, para nós termos dentro do nosso coração, que mesmo na angústia, na aflição de Jonas, a oração de Jonas foi forte. A oração de Jonas naquele momento foi uma oração contínua. A oração de Jonas, mesmo no ventre do peixe, foi uma oração intensa. E é essa oração que alcança o céu de glória. É essa oração que comove o coração de Deus. E é através desta oração que tem mudança e tem milagre na vida do ser humano. Foi por causa dessa forte oração que Jonas fez, que Deus agiu, e aquele grande peixe teve que deixar Jonas na praia, vomitou Jonas de volta. Tem um louvor que ele fala assim, que Jonas orou do fundo do mar, e Deus fez o peixe na praia o deixar. Que oração forte, que oração intensa, que oração poderosa, que oração maravilhosa. Essa é a oração que nós temos que fazer. Talvez você ache que a sua oração não está chegando no trono, mas se ela é sincera, não importa se você não sabe falar as melhores palavras, as palavras mais bonitas, mas se tem um coração sincero, é essa oração que vai mover o céu, e é de lá que vem o recurso, é de lá que vem o socorro, é de lá que vem a mudança, é de lá que vem o milagre, igreja do Senhor. No capítulo 3 de Jonas, a Bíblia diz que Deus dá uma nova chance a ele, a Jonas. Eu me lembro que no meu início da caminhada, por causa do espírito de covardia que ainda habitava dentro de mim, graças a Deus, Deus tirou, me deu espírito de ousadia, como já fez com muitos irmãos e vai fazer com muitos ainda. Eu também perdi algumas chances, mas pela misericórdia do Senhor, olha eu aqui recebendo mais uma chance da parte do Senhor. Talvez para muitos isso não vale nada, isso não é nada, porque tem muitas pessoas que poderiam estar aqui pregando uma palavra com muito mais conhecimento, com muito mais sabedoria, alcançando mais pessoas. Mas o que vale para mim é que Deus me tirou de um certo lugar e trouxe para um lugar maravilhoso. Deus tirou Jonas do ventre do inferno e levou Jonas até Nínive para pregar a palavra. Mesmo ele tendo relutado contra aquilo, como eu relutei muitas vezes, mas estou aqui para a glória do Senhor. E a Bíblia diz que Jonas não perdeu aquela chance que Deus deu a ele novamente. Ele não desperdiçou aquela oportunidade. Quando veio a palavra de Deus novamente, vá a Nínive pregar contra aquela cidade, a Bíblia diz que ele obedeceu. E nós temos que obedecer também. Para que ele pudesse ir lá, ele passou pela escola de Deus. E nós temos passado por essa escola. E será que nós temos aprendido? Que Deus possa estar te ensinando e que você possa estar recebendo cada mensagem que Ele tem enviado ao seu coração. A Bíblia diz que Jonas se arrependeu, ele orou, agradeceu, louvou ao Senhor e obedeceu, aceitando ir àquela missão tão difícil. Mas ele também foi revestido de poder para que ele pudesse conseguir realizar tamanha obra em nome de Deus. Ele foi revestido de poder. A Bíblia diz que ele foi bem sucedido naquela missão, naquele serviço. Um novo ministério na vida de Jonas. Aquele
ministério de covardia, errado, de desobediência já havia ficado para trás. Deus nos mostra nessa noite, nós podemos deixar esse ministério ruim, que não é de Deus, para trás também. Esse ministério que não vai render frutos, esse ministério que não vale nada, ele tem que ficar para trás. Obedeça à voz de Deus, receba com alegria o chamado de Deus, não despreze o chamado do Senhor, não há chamado melhor que o chamado de Deus para as nossas vidas. Quantas vezes nós desobedecemos e sofremos graves e sérias consequências? Não vale a pena desobedecer. Talvez tenha alguém que está desobedecendo e está tudo bem, mas deixa eu te dar uma notícia. Se arrepende, pede logo perdão para Deus, que a consequência vai chegar. Deus é justo. Tem gente vivendo igual os ninivitas, do jeito que quer, não respeitando a palavra de Deus, não respeitando os princípios. Tem gente que ainda não entendeu que de Deus não se zomba, com Deus não se brinca, Deus se obedece. E nós temos que entender a palavra do Senhor. Essa palavra, eu creio que ela é para todos nós, eu creio que é para você que assiste através da internet. Esta palavra é para você que está vivendo do jeitinho que você quer e está achando bom, porque viver do jeitinho que a gente quer é bom até um certo momento. Então que você possa entender uma coisa: é tempo de conserto, é tempo de obedecer. Essa palavra é para quem não quer nada com o Senhor. Esta palavra é para quem não respeita, não tem reverência. Esta palavra é quem está vivendo na bagunça, na baderna, conforme os desejos da carne. Esta palavra é para você, desobediente. Talvez você não é um desobediente contínuo, 24 horas por dia, mas em 24 horas você desobedece em alguma situação. Então esta palavra é para você também, que é desobediência, que está vivendo do jeito que quer. Agora entenda uma coisa: você vai viver do jeito que você quer, mas se prepara, igreja do Senhor, se prepara, povo de Deus. Se conserta, se converte, muda, é hora de consertar. Ande na verdade, se desvie do mal, largue as velhas práticas, vem para Jesus, faz conforme a vontade soberana de Deus, que você vai ver a diferença na tua vida. A promessa de Deus para aquele povo, se você meditar nesta palavra, você vai ver que a promessa para aquele povo não era boa. A promessa de Deus não é boa para quem vive no pecado. O salário do pecado é a morte. Mas um dia, a Bíblia diz que aquele povo ouviu a voz de Deus. Sabe o que essa palavra está te dizendo nessa noite? Sabe o que Deus está te falando nesta hora? Ouça a voz de Deus, comece a dar ouvido à palavra poderosa do Senhor. Seja livre, tenha paz, obedeça. Aquele povo fez a escolha certa. E esta palavra está nos mostrando qual é a escolha certa. A escolha certa é andar com o Senhor. A escolha certa é obedecer a palavra do Senhor. Por mais que doa, por mais que arranque pedaço, porque ela faz isso mesmo. Poder de lapidação da palavra de Deus muitas vezes dói, mas é esta palavra que vai nos dar graça, é esta palavra que vai nos dar vida, e vida com abundância. É esta palavra que vai nos levar no céu de glória. Aquele povo fez o que nós temos que fazer nos dias de hoje: dar ouvido à palavra poderosa do Senhor. A palavra de Deus não é qualquer palavra. A palavra de Deus não é a palavra dos irmãos, não é a palavra do pastor Cairo.
A palavra de Deus, ela é muito poderosa. A palavra de Deus, segundo está escrito na Bíblia Sagrada, ela é rocha, ela é fortaleza, ela é refúgio, ela é amor, ela é vida, ela é viva, ela é eficaz, ela é soberana, ela é alimento, ela é semente, ela é combustível. A palavra de Deus é tudo isso para as nossas vidas. O melhor que nós temos é a palavra de Deus. Sem ela nós não podemos vencer, sem ela nós não podemos prosseguir, sem ela nós não conseguimos obedecer. Precisamos buscar a cada dia ela para dentro de nós. Mas entenda uma coisa, a palavra de Deus é tudo isso. Ela é fonte, ela é escudo, mas a palavra de Deus também é espada que corta. A palavra de Deus também é justiça que julga. A palavra de Deus é fogo consumidor. Porque muitas vezes nós queremos receber só o melhor. A palavra cura, a palavra liberta, a palavra transforma, a palavra salva, e nós temos o direito de querer e almejar receber esta palavra, porque é a palavra também, mas não podemos nos limitar somente àquilo que nós queremos, nós temos que querer toda a palavra para dentro de nós, porque isso não é a palavra de bonança que vai nos salvar. Em alguns momentos nós necessitamos de uma palavra dura também, que é ela que vai nos levantar, nos tirar do pecado, nos trazer para a presença novamente. Nós precisamos desta palavra dura, essa palavra de conserto. E aquele povo necessitava, porque Deus sabia que eles estavam na direção errada. E foi a palavra dura que mudou a história daquele povo. Foi a palavra dura que mudou a vida daquele povo. Entenda uma coisa, muitas vezes nós queremos passar a mão na cabeça e nós temos que entender uma coisa. Deus, Ele fala da maneira correta, através de quem Ele quer, com quem Ele quer, na hora que Ele quer. Veja uma coisa, igreja do Senhor. A Bíblia diz que Ezequias estava acometido de uma doença, de uma enfermidade mortal. Um homem estava ali acamado e Deus simplesmente manda o profeta Isaías ir até ele e dizer para ele: põe em ordem a tua casa. É fácil falar uma palavra dessa para alguém que está ali doente, alguém que está ali à beira da morte. Normalmente a gente já quer chegar, fazer uma oração, você vai melhorar, vai ficar tudo bem. Mas Deus mandou o profeta dizer, com muita coragem, foi lá e falou. E foi essa palavra dura que despertou no coração daquele homem o desejo de virar para o lado, orar, clamar ao Senhor, apresentar a sua vida a Ele e mudar a sua história, fazer Deus voltar atrás e mandar o profeta retornar e dizer: você vai viver mais 15 anos que eu acrescento agora na tua vida. A palavra dura tem esse poder. Às vezes as pessoas querem murmurar, quer falar qual a palavra que você deve pregar. Ó, tem um irmão ali, mas ele está assim, ó, vai de mansinho, cuidado. Se me chamar para ir num lugar e falar o que eu vou pregar, eu prefiro que você vá e pregue o que Deus mandar. Não é o que eu quero, não é o que você quer, é o que Deus mandar. Não é fácil. Uma certa vez, eu fui pregar numa outra igreja, não é do nosso ministério, e Deus me incomodava através do Espírito Santo para mim falar uma palavra para uma cantora que cantava muito bonito, e eu falei: eu não vou falar, eu vim aqui só pregar, eu não vou de jeito nenhum. Eu sei que eu relutei até o final do culto. E quando eu terminei de pregar, e Deus, através da mensagem, me encorajou, e eu chamei aquela cantora para louvar um hino enquanto eu orava, mas o que eu queria era só mais um motivo, para falar. E enquanto ela louvava ao Senhor, eu falei aquela palavra dura. E eu tenho certeza que ela recebeu. E eu tenho certeza que da maneira que eu voltei para casa, se eu não falo, até hoje eu estaria incomodado com isso. Então talvez alguém vai achar ruim, talvez alguém vai reclamar, não vai nem receber. Mas se Deus mandou, fale, porque senão você vai sofrer com isso. E é assim que Deus faz, porque quando Deus manda a gente falar algo bom, é tão fácil, a gente vai correndo e fala. Pode fazer uma fila, juntar 20 pessoas, Deus está me mostrando que vai te dar um carro, uma casa, isso aí é fácil demais. Agora manda alguém pôr em ordem a casa, manda alguém largar o pecado, isso não é fácil. Mas essa é a mensagem que Deus tem mandado a gente pregar,
Porque é essa mensagem que tem rendido fruto, é essa mensagem que tem alcançado vidas para o reino, vidas que estavam a passos largos rumo à perdição e têm retornado e voltado para a presença do Senhor e caminhado rumo à glória eterna, através da palavra dura. A Bíblia fala que Jeremias mesmo, profeta Jeremias, ele profetizou que o rei da Babilônia iria tomar a cidade, e quando ele profetizou essa verdade com muita coragem, ele foi encarcerado, ele foi parar na prisão. Mas por causa da coragem dele, Deus falou com ele no cárcere. Deus falou com ele: clama a mim que eu te responderei. E diz a Bíblia que Deus honrou a ele, porque a profecia se cumpriu e eles tiveram que soltar Jeremias. Então, meu irmão, pode até dar algo no começo que você vai achar que é errado, que Deus te deixou naquilo ali, mas quando você fala a verdade, o final será de bênção e vitória na tua vida. Um pai corrige um filho porque ele ama o filho, ele não quer que o filho se perca. Você tem seu filho e ele faz algo errado, você vai corrigir, porque você está vendo que se naquela direção ele continuar, vai dar errado, ele vai se perder. Deus, Ele corrige os seus filhos porque Ele não quer que ninguém pereça. Por que Deus enviou Jonas até aquela cidade? Deus sabia que aquela missão seria um sucesso. Deixa eu te falar uma coisa nessa noite, igreja do Senhor. Se você veio aqui para ouvir a palavra de Deus, então ouça, dê atenção. Se você veio ouvir a mensagem que salva, seja ela de forma mais dura ou não, então ouça a voz de Deus através da mensagem poderosa. Se não perdoar, não será perdoado. Ouça a palavra de Deus. Se você veio aqui para ouvir, porque eu vim para pregar a palavra de Deus, não a minha palavra, porque a minha não tem poder de salvar. Se você veio aqui ouvir a palavra de Deus, põe em ordem a tua casa, pega no arado e não olha para trás, porque aquele que pega no arado e olha para trás não é apto para receber o reino de Deus. Se não tem arrependimento, não tem perdão, se não tem mudança, não vai ter obediência. Para de mentir, para de fofocar, para de prostituir, para de fazer as obras da carne, porque Deus não está se agradando dessas atitudes. O seu testemunho tem que ser um testemunho que agrada ao Senhor. Para que haja conversão, salvação, tem que ter mudança, não tem outro jeito. Duro, na verdade, duro não é a palavra de Deus. A palavra de Deus é perfeita. Duro não é a palavra de Deus. O presbítero João, um certo dia, falou: duro é não ir para o céu. Aí é duro. Duro não é a palavra de Deus, duro será não ouvir a trombeta tocar, duro será não pisar nas ruas de ouro, duro será não alcançar os braços do Pai, duro será perder a eternidade gloriosa com Jesus, porque agora não quer ouvir uma palavra que acha que é dura. Duro é ficar de fora da mansão celeste. Jonas capítulo 3 e versículo 2, Deus está dizendo para nós: proclama a mensagem, prega a palavra que eu mando, prega a palavra que eu ordeno. Deus está dizendo: sou eu quem mando. Você precisa entender que você não pode pregar o que você quer, você não pode pregar o que os outros querem, você tem que pregar o que Deus quer e manda você pregar. Deus não te chamou
para massagear ego de ninguém. Deus te chamou foi para falar a verdade. Pode até doer em alguém no início, mas esse efeito no final será glorioso. Se Deus te chamou, obedeça, fale a verdade. Não importa se alguém vai reclamar, vai murmurar, mas não se preocupe com isso, porque quem te justifica é Deus. Uma certa vez eu estava incomodado, porque parece que tinha algumas pessoas falando algo a meu respeito, e pessoas que às vezes não gostam da sua maneira de pregar. E eu confesso para os irmãos que era uma armadilha de Satanás, porque eu até comecei a cair nessa armadilha. Eu comecei a tentar mudar o meu jeito de pregar, por causa de algumas pessoas que nem pregam a palavra de Deus, estavam fazendo comentários. E aí Deus me falou: sou eu quem te justifico, faz o que eu te mando. Tem alguém achando ruim? Não se preocupe, eu que trato com ele, não precisa você fazer nada. Sabe o que é isso? Deus, ele nos defende em diversas situações. Tem situações que nós queremos lutar, brigar, confrontar contra a carne, e nós somos derrotados. Tem situações que nós podemos ficar quietinhos, que nós temos alguém que defende. Alguém que é justo para nos defender, quando nós estamos certos, quando nós temos convicção daquilo que estamos fazendo, da nossa entrega, do nosso compromisso, não importa quem está falando. Porque para pregar uma palavra, para estar aqui pregando uma palavra, ou seja, até mesmo na rua para uma pessoa, de casa em casa, como fazia o apóstolo Paulo e Jesus Cristo de Nazaré, não importa, sendo pregar a palavra, tem que ter uma responsabilidade, tem que ter uma reverência, um compromisso. E tem pessoas que basta estar ali num sofá, deitado na frente de uma televisão para criticar. Para criticar você não precisa de fazer faculdade, não. Para criticar você não precisa de ler a palavra, não. Mas para pregar a palavra da verdade, medita nela, ou senão você vai ser envergonhado. É dessa forma, meus irmãos, que funciona. Pode até doer em algumas pessoas quando você falar essa palavra dura da verdade, mas o importante é o efeito que ela vai causar. Vai ter fortalecimento, vai ter renovo. Deus vai promover mudança, regeneração através dela, e é isso que importa. Muitas vezes o inimigo quer nos fazer recuar. Quando Deus nos manda pregar uma palavra dura, como Ele ordenou a Jonas, nós queremos fugir, nós queremos parar. O inimigo tenta colocar coisas nos nossos corações, na nossa mente. Não fala isso não, que fulano não vai gostar. Cuidado, não fala isso não, que ciclano vai se revoltar contra você. Estou preocupado com fulano e ciclano, estou preocupado em obedecer à voz do soberano. Se é Ele quem está mandando, Ele me garante. Você que prega a palavra, você tem que entender isso. Não temas, creia, faça a vontade de Deus, que no final dá certo. Nós temos que dar ouvido, é a palavra de Deus. Não importe com perseguição, não importe com as pedradas, não. Obedeça à voz do Senhor e prega essa mensagem. Eu vim aqui nessa noite, em nome daquele que vive e reina. É bem verdade que quando a gente vem apenas para sentar ali no banco e ouvir, a gente vem bem mais forte. Hoje eu vim com as pernas bambas, um frio na barriga. Quem prega a palavra sabe que é assim, pode passar os anos que esse frio na barriga, essa bambeza nas pernas não passa. Mas eu me alegro com isso, porque se a gente perder isso, é sinal que o respeito está diminuindo, né? E nós temos que respeitar esta palavra poderosa. Eu não vim aqui para pregar mentira para ninguém. Eu não vim aqui pregar a palavra de homem para ninguém. É por isso que muitas vezes ela é dura. Eu vim aqui foi para pregar a palavra de Deus nessa noite, para alcançar os corações. E não importa se alguém achar que a palavra é dura, o que importa é que Deus tem poder
para atingir os corações através desta palavra. É por isso que nós pregamos essa palavra. Eu vim aqui nessa noite, Igreja do Senhor, para pregar uma palavra genuína, uma palavra da verdade, uma palavra que corta, confronta, uma palavra que tem poder, porque é a palavra de Deus, de alcançar, penetrar, fazer mudança, trazer renovo, libertar o cativo, quebrar cadeados e correntes. Essa é a palavra de Deus. É uma palavra que aquele que é o maior do pecador, dos pecadores, aquele que está no lamaçal, aquele que ninguém quer, é uma palavra que tem poder para mostrar que aquele também Jesus quer. Aquele não está perdido. Esta é a palavra poderosa de Deus, é uma palavra que tem poder para fazer conversão na vida do povo de Deus, salvar aquele que está perdido. Interessante, nesta palavra, que nós aprendemos que o obediente desce, mas o desobediente também desce. A diferença é que o obediente, ele desce na oração, no clamor, no jejum, ele desce na humildade, ele desce na obediência, ele desce aos pés do Senhor com gratidão. A diferença é muito grande. O obediente, ele desce na graça, ele desce na presença de Deus e sobe cheio do Espírito Santo. Diferente do desobediente, como Jonas nessa história. Fugiu da presença de Deus, descendo para Jope, chegando ali, desceu para o navio, do navio ele desceu para o porão, é só descendo, a diferença é grande, porque aquele que é obediente desce, depois ele vai subir. Depois ele desceu para o ventre do peixe, e do ventre do peixe desceu para as profundezas. Então o desobediente ele desce também. Mas entenda uma coisa, aquele que desobedece, ele vai ao precipício, ele vai ao declínio, diferente daquele que desce na presença do Senhor, aos pés de Jesus. Em algum momento ele vai poder sentir a glória de Deus. Em algum momento ele vai ter o céu aberto. Isso é o que Deus faz na vida do obediente, Igreja do Senhor. Muitas vezes nós confundimos o que Deus faz com o que o inimigo faz. E nessa história nós vemos aqui o inimigo, eu creio assim, que ele preparou o navio, lugar no navio, a passagem, até um lugar de descanso no porão, mas parecia que era tão perfeito, que parecia que era preparado tudo por Deus, de tão bom que estava aquele negócio. Uma certa vez o pastor Agrimar falou um negócio engraçado, e eu, preparando essa mensagem, eu me lembrei. O pastor Agrimar disse o seguinte, ele não está aqui, mas eu tomo a liberdade, é muito meu amigo, amo muito ele em Cristo, amigo de longa data. Ele disse assim: o diabo, meus irmãos, vou tentar até falar igual ele aqui. O diabo, meus irmãos, quando ele quer te trazer para o lado dele, ele vai te agradar. Ele carrega você até nas costas. Para onde você pedir ele, ele te carrega nas costas. Mas vai chegar uma hora que ele vai te levar para o lugar que ele quer. Aí ele vai montar no você e chegar à espora. E é isso mesmo. Uma ilustração do pastor Agrimar, mas é uma grande verdade. Porque aqui era exatamente o que estava acontecendo. Mas aquilo que é preparado por Deus, e às vezes a gente acha, o inimigo se levantou contra a minha vida. Não, veja só, Deus preparou a tempestade, preparou o vento nessa história, preparou o peixe e as profundezas. Então nós precisamos ficar atento ao que é de Deus e ao que é do inimigo. O que Deus prepara e o que o inimigo prepara.
que possamos obedecer à voz do Senhor, através dessa mensagem, que você possa entender, não é bom desprezar o chamado de Deus, não é bom desobedecer a ordem do Senhor. Deus, Ele tem um ministério abençoado para as nossas vidas. Deus, Ele basta a si mesmo, Ele não precisa de nós, mas Ele nos dá o privilégio de fazer a tua grande obra aqui na terra entre nós e nos usar como instrumentos nas mãos dEle. Então não despreze o chamado do Senhor, não rejeite o chamado de Deus na tua vida. Eu estou deixando essa mensagem porque eu sei que aqui tem pessoas que é igual eu era há alguns anos atrás. Eu desprezava, eu temia, eu tinha muito medo. Deus me chamava, e Deus me chamando, insistindo comigo, e eu só fugindo. E Deus vem cá e eu correndo para lá. Até que um dia me cercaram na porta ali, eu querendo correr e fugir. Eu tive que voltar e eu comecei a tomar coragem depois desse dia. É assim que Deus faz. Deus, Ele tem um ministério vitorioso e abençoado para a tua vida. Aceite o chamado de Deus para você. Deus, Ele tem um chamado de louvor, adoração, de palavra poderosa na tua vida. Receba e aceite esse chamado, que você vai ver você fazer a diferença na vida dos outros e Deus fazer a diferença na tua vida. Quando Deus manda falar, temos que obedecer, temos que falar, não tem outro jeito. Por mais que a palavra seja dura, vai dar certo. Sabe por quê? Deus tem o homem certo para cada situação, e Deus tem a palavra certa para cada situação também. Ele é perfeito. Se Ele está te chamando e ordenando qual é a palavra, Ele é perfeito e sabe o que Ele está fazendo. O interessante é que a Bíblia diz que todos ouviram aquela palavra forte, aquela mensagem dura. Toda a cidade ouviu aquela palavra e foi envolvida por aquela palavra, a palavra de Deus. Todos clamaram a Deus, apesar de ser uma palavra de juízo. Eu não estou aqui nesta noite dizendo para todo mundo sair por aí pregando palavra dura, mas a mensagem que tem que ficar no coração de cada um é que você deve sair por aí, quando Deus te mandar, pregando a palavra de Deus. Vai ter situações que Deus vai mandar você chegar em alguém e falar: Jesus te ama. Vai ter situações que alguém que está lá fora, aprisionado pelo inimigo, Deus vai te enviar para dizer: Jesus te quer de volta. Ninguém te quer, ninguém te dá valor, ninguém dá nada por você, mas Jesus te quer. E essa é a mensagem que você vai falar. Então peça a Deus para te mostrar em cada momento, em qual lugar e qual a mensagem você deve levar. Mas não pare de levar essa mensagem, porque aquele povo foi salvo através de uma mensagem que Deus enviou a alguém. Então quando Deus te enviar, tem alguém sedento pela palavra, tem alguém que está nas garras do inimigo, precisando de ouvir a palavra que Deus vai falar através de você. Não seja covarde, não rejeite o chamado. Vai e alcance essas vidas para o reino, que vai ter festa no céu. A Bíblia diz que houve arrependimento, houve salvação naquela cidade. Nós já vamos encerrar nessa noite. Quero só fazer uma leitura de uma conclusão aqui. Presta atenção, igreja do Senhor. Diz assim: Deus, Ele está pronto a abençoar o ministério dos seus servos, tornando bem-sucedidos em nossa mensagem, nos tornando bem-sucedidos em nossa mensagem. Apesar de toda a relutância de Jonas, apesar de toda a nossa relutância, nós vamos ser bem-sucedidos, porque é a palavra, é o Senhor quem nos dá essa garantia. E a mensagem atingiu 100% dos seus ouvintes. Aquela mensagem dura que muitos andam dizendo por aí que a gente não pode pregar,
que nós estamos vivendo no tempo da graça, que a lei ficou para trás, que o negócio agora é Jesus, é falar só do amor. Foi esta mensagem que alcançou 100% daquelas pessoas. Então, fale a mensagem que Deus te ordenar. A história do profeta Jonas revela a grande misericórdia do Senhor, tanto para com Jonas, que foi o mensageiro de Deus naquela situação, mas também para aquele povo, para aqueles ouvintes. Deus poderia ter desistido de Jonas, Deus já poderia ter desistido de você, mas Deus não desiste de você. Muitos vão desistir no meio da caminhada, mas Deus não desiste. Então esta é a palavra que o Senhor me orientou a trazer nesta noite. Se põe de pé, eu quero fazer uma breve oração e retornar para a direção, no nome de Jesus. Você que já tem um ministério abençoado, peça a Deus por esse ministério. Você que talvez Deus te chamou para uma obra maravilhosa e você está indo na direção contrária, peça a Deus para te ajudar a entrar nesta missão, porque ainda dá tempo. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, meu Deus, pela Tua palavra, que muitas vezes ela vem de confronto aos nossos corações, mas nós te louvamos porque é esta palavra, meu Deus, que vai nos trazer consolo, vai nos trazer conforto, vai nos consertar. Esta é a palavra, meu Pai, que vai mudar o rumo daquele que está no rumo errado e trazer para o caminho certo. Esta é a palavra, meu Deus, que tem poder, meu Pai, para mudar a história daqueles que estão vivendo de qualquer maneira, para mudar a história daqueles que estão vivendo conforme a vontade deles mesmos. Em nome de Jesus, alcança, Senhor, os corações dessas pessoas. Em nome do Senhor Jesus, eu te peço agora, Pai, que pelo poder grandioso da Tua palavra, meu Deus, vidas sejam alcançadas, corações sejam impactados, atingidos, meu Deus, para que haja conversão, para que haja mudança, renovo, salvação no nosso meio. Deus de graça, de poder e de glória, dá força para os Teus filhos, meu Pai, receber, aceitar e fazer a Tua vontade, não desprezar o Teu chamado, porque o Teu chamado é um chamado maravilhoso, abençoado, é o melhor chamado que nós podemos receber, meu Deus. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, alcança agora, meu Pai, que o Senhor possa fixar esta palavra nos corações daqueles que conseguiram chegar até aqui, daqueles que vão nos ouvir também, meu Deus, na internet. Em nome de Jesus, promove mudança. Em nome de Jesus, promove regeneração, meu Deus, em nome de Jesus. Deus de graça, de poder e de glória, arranca esse espírito covarde, meu Deus. O Senhor nos deu foi espírito de ousadia, meu Pai. Nos usa conforme a Tua vontade, o Teu querer. Nos ensina a cada dia, que nós possamos estar sensíveis ao Teu Santo Espírito, para pregar conforme a Tua vontade, o Teu querer, para pregar esta verdade, porque ela vai promover salvação, ela vai promover cura, meu Deus, vai ter conserto através desta mensagem, meu Pai. Aquele que estava caminhando a passos largos, rumo à perdição eterna, o Senhor vai trazer de volta pelo poder da Tua palavra, para a Tua presença, meu Deus, em nome de Jesus. Meu Pai, tem misericórdia dos desobedientes, meu Pai, entra com justiça, meu Pai, em nome de Jesus, na vida de cada um. Deus de graça, de poder e de glória, que nós possamos buscar mais e mais na Tua palavra, meditar na Tua palavra, receber os Teus ensinos, para que nós possamos obedecer, meu Pai, onde nós estivermos, onde nós colocarmos a planta dos nossos pés, o Senhor será conosco, mas é preciso
precisa obedecer a tua voz e ir onde o Senhor nos mandar ir, não aonde nós queremos ir, porque o Senhor é quem sabe o que é melhor para cada um de nós. Toma cada um de nós, meu Pai, na tua presença e nos abençoa, em nome de Jesus. As palmas louva o Senhor.